Olá pessoal, tudo bem? Então vamos nós à nossa aula de religião, né? Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o assunto de solidariedade, né? Como que nós temos que ser solidários nos tempos atuais. Nós vamos, inicialmente, vamos dar uma lida no texto e logo em seguida nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto e o que ele está relacionado com o nosso assunto. Vamos ler então a história a seguir, né? Certo dia, o leão acordou com um ratinho andando em seu rosto. Socorro! Pegou o ratinho e disse que o iria devorar. Poupe minha vida e eu retribuo esse favor. E o leão disse: você é muito pequeno, nem mata minha fome. O leão deu uma gargalhada ao ouvir a proposta e resolveu soltá-lo. Um dia, o leão foi amarrado por caçadores e, rugindo por socorro, apareceu o ratinho. Vou saltá-lo, roendo as cordas. Moral da história: não menospreze a ajuda dos pequenos, pois eles podem se tornar grandes aliados. Gente, essa história, então, entre uma história do leão, né, e do ratinho, nós observamos que, inicialmente, né, o leão ele teve a intenção de devorar o pequeno ratinho. O que acontece, né? Você tem aí até mesmo uma desigualdade muito grande, né? Se a gente for parar para pensar, se a gente for comparar um leão com um ratinho, a desvantagem é muito grande. Nessa história, né, que nós trouxemos hoje, o ratinho, prestes a ser devorado pelo leão, ele pediu para que o leão poupasse a vida dele. E ele, com certeza, ele iria retribuir esse favor. Mas o leão, então, né, ouviu, deu uma gargalhada e resolveu, então, soltar o ratinho. Ainda disse né, que ele era muito pequenininho, que ele não ia matar a fome dele. E aí, o que acontece, né? O tempo passa, esse mesmo leão, ele foi caçado por caçadores, né, e foi amarrado. Nessa história, nós podemos perceber que ele foi amarrado por caçadores e do nada apareceu esse ratinho. E o ratinho, mais do que depressa, foi logo soltando ele, roendo as cordas em que ele estava amarrado. Então a gente pode observar que, né, como diz aqui na moral da história, nós não podemos menosprezar a ajuda dos pequeninos, porque eles podem se tornar grandes aliados. O que nós observamos nessa história, gente? Nós observamos nessa história que nós temos aqui um exemplo bem clássico, né, da questão da solidariedade. Você pode observar que na nossa vida a gente sempre está passando por situações às vezes difíceis, né? E que muitas das vezes nós conseguimos, às vezes, né, na maioria das vezes nós precisamos passar por essas situações, nós precisamos muitas das vezes da ajuda. E assim, nós observamos que nesse caso aqui dessa história, né, o ratinho, né, houve uma solidariedade da parte de ambos, né? O leão que não devorou ele, né? E depois ele foi solidário com o leão, salvando a vida do leão também. Agora, se a gente for parar para pensar no nosso dia a dia, na nossa vida, nós também temos que ter uma solidariedade. Nós temos que ser solidário com as pessoas. Eu acredito muito que todo o momento em que nós estamos passando hoje, o momento que nós estamos vivendo, é um momento
muito difícil para a história da humanidade. Nós temos vivido dias difíceis com toda essa pandemia, né, do coronavírus, e nós temos que fazer cada um a sua parte, mas também, na medida do possível, nós temos que ser solidários. A questão da solidariedade, ela é uma atitude que nós, como seres humanos, temos que praticá-la. Ela é uma virtude, é algo bom, entendeu? Nós precisamos ter esta prática sempre em nossa vida. Temos que sempre ser solidários, porque todo o bem que nós fazemos para aqueles, né, que estão próximos de nós, ou até mesmo pessoas que talvez a gente não conhece, como nós vimos na história aqui, esse bem também ele volta para nós. Essa mesma atitude que a pessoa, se você tem uma atitude de bondade, né, as pessoas também vão perceber que você é uma pessoa solidária, e quando você precisar, com certeza essas pessoas elas vão te ajudar. Ser solidário, gente, é você também poder perceber aquilo que o outro precisa. Muitas das vezes nós estamos tão preocupados com nossa vida, com a nossa história, com o nosso dia a dia, com as nossas tarefas, que a gente às vezes deixa de perceber que alguém está, né, precisando de nós. Então, assim, nós temos que ter essa percepção, né, de perceber quando as pessoas estão precisando do nosso auxílio. E a solidariedade, se a gente for parar para pensar, a gente consegue perceber que o brasileiro, de uma certa forma, ele tem uma presença, né, muito forte na história, na vida, né, do povo brasileiro, a questão da solidariedade. Né? O Brasil já passou por vários momentos difíceis, de catástrofes, em que as pessoas amplamente se propõem a ajudar, a oferecer ajuda, a fazer uma doação de um alimento, do que for. Então, assim, a gente percebe que o povo brasileiro, de uma certa forma, ele é solidário, mesmo com todos os nossos problemas que nós temos na nossa vida. Então, quando nós percebemos, né, que a solidariedade, né, você consegue praticá-la, na realidade você está ajudando as pessoas, mas no fundo, você está ajudando mesmo a você. Por quê? Todo o bem que a gente faz ao outro, esse mesmo bem nós estamos fazendo, na realidade, para nós mesmos. É muito interessante. Todo o bem que nós praticamos, tudo aquilo que a gente faz de coração, tudo isso volta para nós. Na realidade, você acaba fazendo bem para outras pessoas e faz bem também para você, né? Esse bem que você faz, na realidade, você está exercitando o seu lado bom, né? E como a gente já conversou algumas vezes, né, todos nós temos o nosso lado que é bom, entendeu? Às vezes nós temos as nossas fraquezas, mas as pessoas, né, a gente tem que fazer esse esforço de realmente de ser o quê? Um esforço de realmente ser uma pessoa que pensa no outro, uma pessoa solidária, uma pessoa que está realmente preocupada, né? E a solidariedade é isso, gente. Solidariedade, você percebe que o outro precisa da ajuda e você pode ser solidário, né, das mais diferentes formas, né? Você pode ajudar uma pessoa com uma conversa, você pode ajudar uma pessoa com uma ajuda financeira, né? Uma ajuda material, né? Tudo isso são formas de ser solidário, né? Mas basicamente então é isso, né? A gente solidariedade é um sentimento, né? É uma atitude, né? Mas antes de tudo é um jeito de ser, né? Nós temos que ser o quê?
sempre temos que ser solidários uns com os outros, né? Porque o mundo ele só caminhará para o bem quando nós efetivamente nos preocuparmos uns com os outros, né? Nossa vida tem que ser sempre pautada na busca do bem, né? Daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes têm que ser boas, né? Não podemos nos deixar desviar para o caminho do mal, não, temos que ser fortes o suficiente para sermos solidários e ajudar as pessoas. Muito bem, gente. E agora, né, assim, como uma tarefa, vocês podem pegar, né, esse tema que nós conversamos sobre solidariedade, né, e fazer uma análise, né, com o momento atual que nós estamos vivendo em relação a essa pandemia do coronavírus, né? Vocês podem anotar aí alguns pontos em que você percebeu, não só no Brasil, mas no mundo, atitudes de solidariedade, né? Anotem esses pontos, né? Pesquise aí quais são algumas atitudes que as pessoas estão fazendo, né? Algumas doações, né? Que as pessoas estão fazendo para ajudar, né? As pessoas que estão com dificuldades financeiras e tudo mais. Ok, então pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.